Olá, alunos! Bem-vindos aqui, à nossa sexta aula de Sociologia, tratando ainda aqui das teorias propostas por Émile Durkheim. Caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, não esqueçam, se inscrevam no canal, clica no sininho, aciona o sininho, porque toda vez que surgir um vídeo novo, vocês serão notificados. E se conseguir acompanhar aqui as reflexões, não esqueça de dar aquela forcinha pra gente, tá bom? Dá aquele like para que a gente possa aí continuar trabalhando em prol de todos vocês. Nesta sexta aula, gente, que nós estamos aqui no nosso curso de Sociologia, em preparação para o Enem, vamos falar aqui sobre as instituições sociais, segundo Émile Durkheim, um dos pais da sociologia moderna, por assim dizer. Começando aí, gente, com alguns aspectos gerais, o conceito de instituição. Antes de mais nada, o que é uma instituição social, segundo Émile Durkheim? Antes de mais nada, instituição social é uma organização estável, ou seja, uma organização, um grupo de pessoas, uma agremiação de pessoas que segue aí certos padrões sociais, que obedecem certos paradigmas que são relativamente duradouras. Em geral, a duração de uma instituição social é bem superior à duração da nossa própria existência. Então, organizações sociais estáveis, relativamente duradouras, onde a sua existência ultrapassa a existência das pessoas. E aí as instituições sociais, de certa forma, organizam a vida dos indivíduos a partir de regras e procedimentos padronizados. Vocês já repararam, pessoal, adiantando um pouquinho aqui o modelo de uma das instituições sociais, inclusive aqui nós estamos dentro aqui, a escola. Você já reparou que a escola, apesar de diferentes entre si, todas as escolas têm certas regras e procedimentos que são padronizados, que são reconhecidos, que são sancionados e, por fim, são aceitos pelos indivíduos que dela participam, certo? Nós, como estudantes, nós como professores, por exemplo, podemos até não concordar com certos aspectos, com certos padrões, mas a gente reconhece que esse padrão garante uma certa organização da instituição, que de certa forma contribui aí para a organização da sociedade como um todo, certo? Outra característica das instituições sociais, gente, outro conceito que nós podemos atribuir aí às instituições é que elas é quem são responsáveis por construir as consciências. Lembra das aulas passadas? Nós falamos uma aula só sobre consciência individual e consciência coletiva. Na aula 5, que foi anterior a essa, quando a gente falava da solidariedade orgânica e mecânica, nós também trazemos novamente o conceito de consciência individual e coletiva. E aqui agora nós temos quem representa, quem de certa forma constrói estas consciências, sejam individuais, sejam coletivas, no intelecto do indivíduo, na cabeça da pessoa, por assim dizer, certo? Exatamente as instituições. Elas moldam, de certa forma, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir e o nosso modo de agir, Aqui nós temos aqui, gente, alguns dos exemplos das instituições sociais. Tipos, Família, de modo geral, representa uma instituição social que, apesar do tempo modificar a sua própria configuração, e com o tempo as famílias mudam, Antigamente nós tínhamos um único modelo de família, a família tradicional, aquela família onde se tem apenas o pai, a mãe e os filhos. Esse é o modelo de família tradicional. Mas hoje nós temos vários outros exemplos de família, Nós temos aí, por exemplo, a família anaparental. Temos também, por exemplo, outro tipo de família, a família monoparental. Temos a família informal, temos a família homoafetiva, ou seja, hoje nós temos aí várias configurações diferentes, mas apesar das mudanças, o conceito de família mantém-se, o conceito de família perdura-se, apesar das mudanças. Temos as instituições de ensino, entre elas aí a mais comum a escola, a universidade. Temos as instituições religiosas, no caso as igrejas, os templos,
as instituições jurídicas, né, que representa aí o Estado, representada, aliás, pelo Estado, as instituições econômicas, as instituições políticas, enfim, temos a mídia como instituição social, as associações, as ONGs, né, organizações não governamentais, enfim, alguns tipos de instituições sociais, gente, que de certa forma contribuem para a formação das consciências, lembra? Formação do nosso modo de ser, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, certo? Algumas das características aqui que a gente aplica a todas as instituições sociais são essas, né? Existe esse caráter de exterioridade, né? Ou seja, elas constroem regras e normas e padrões exteriores a mim, e eu, enquanto indivíduo, tenho apenas que aprender a me inserir. Aprender, gente, grave essa palavra que a gente vai usar agorinha, né, para falar sobre o processo de educação, certo? Nós temos a objetividade, vem de objetivo, vem de função, de finalidade, né? Ou seja, todas as instituições têm uma finalidade, têm um objetivo, né? Objetividade. Coercitividade, né, exerce essa coerção, né, essa imposição sobre os nossos comportamentos morais, certo? A autoridade moral tem a ver aí com a coerção, né, ela exerce essa autoridade sobre o meu comportamento, meu modo de ser, meu modo de agir, né? Se constrói dentro da história, por isso historicidade, e por fim, uma depende da outra para existir. Interdependência. Então, voltando aqui nas instituições sociais, por exemplo, eu vou dizer aqui que a família tem, né, essa função de autoridade moral, de coercitividade, né, de historicidade, certo? Mas a família depende, por exemplo, da escola para que os indivíduos possam, né, transformar-se em cidadãos, por exemplo, para que possa se preparar para o começo do processo de profissionalização, né? No caso, a escola preparando o indivíduo para entrar na universidade, que é o retrato desse processo de profissionalização, né? Por assim dizer, certo? Então aqui nós temos, né, os tipos e as características das instituições sociais. Seguindo aqui, gente, qual seria a função, né, dessas instituições? Ou seja, aquele caráter de objetividade serve para quê? É claro que cada uma em particular vai ter a sua função da família, por exemplo, né, produzir indivíduos, dar os primeiros passos de educação para esses indivíduos, né, e fornecer esses indivíduos para a sociedade. Afinal de contas, né, a sociedade depende de pessoas para se caracterizar como tal. A escola, por sua vez, tem por objetivo transformar esses indivíduos que a família fornece para a sociedade em cidadãos, né, começando aí os primeiros passos da educação formal, em preparação para a educação profissionalizante, beleza? A igreja, né, apesar das instituições religiosas, a função delas é um pouco menos científica, né, mas também pode ser interpretado assim como traduzir aqueles valores religiosos que contribuem para uma harmonia social. Enfim, a mídia tem uma função social, né, apesar de hoje estar um pouco corrompida, mas é a função também da educação por meio da informação do que está acontecendo. A mídia contribui, né, para a formação das consciências. Enfim, cada uma tem particularmente a sua função social, mas de modo geral, todas as instituições têm estas funções aqui, ó: socializar os indivíduos, garantir esse processo de socialização, administrar os bens coletivos, tirar da nossa cabeça aquela ideia de que os bens coletivos são particulares, que muitas vezes nós trazemos na nossa consciência. Tipo, a praça é pública, então eu posso fazer dela o que eu quiser. Epa! Fazer dela o que você quiser garantiria propriedade sua, né? A praça é pública significa que você não pode fazer o que você quiser. Então as instituições, de modo geral, administram esses bens coletivos, garante a ordem e o desenvolvimento, né? Transmite as heranças culturais, porque nós somos seres culturais, né? Vivemos dentro de uma cultura, transmite essa ideia de hierarquia, os graus de importância dos indivíduos a partir de um critério adotado, certo? E por fim, processo de educação. Lembra que eu falei agora há pouco? Aprender. O processo de educação é fundamental para que a sociedade se torne organizada, coesa, harmoniosa, né? Então as instituições
educam os indivíduos para perceber aí a importância desse processo de educação. E para finalizar, gente, olha só a educação, como que ela é importante para Emily Durkheim. Ela é função coletiva, ou seja, ela é função de todas as instituições sociais, como nós acabamos de falar. Imprime na criança, ou seja, transmite, né, para a criança essas ideias e sentimentos coletivistas ou individualistas, e aí vai comprometer toda a ordem social. E desenvolve estados físicos e morais, né, de consciência moral, por assim dizer. Olha como que Emily Durkheim vai falar, né, num livro que ele escreve exatamente para falar sobre a educação, a importância da educação. Ele vai concluir assim, ó: a força da sociedade está na herança transmitida por intermédio da educação, pois é ela, no caso a educação, quem determina o ideal que a educação realiza, né? Ou seja, as instituições garantindo aí, né, uma educação consistente e sólida, nós teríamos também uma sociedade consistente e sólida. Parece que é muito clichê, pessoal, mas se vocês pararem para analisar bem, as sociedades, né, hoje no mundo, tipo uma Finlândia, uma Dinamarca, uma Noruega, né, da vida aí, por exemplo, né, você percebe que são sociedades extremamente organizadas, e se você vai olhar o processo de educação deles, são processos de educação extremamente conscientes. Né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias, os policiais da Finlândia jogando paciência, né? Porque na Finlândia praticamente não tem serviço para os policiais, né? Lá na Islândia, por exemplo, eles estão transformando antigos presídios em escolas, né? Exatamente porque não tem-se, né, de certa forma, um sistema penitenciário superlotado, ou seja, as cadeias vazias, eles precisam reutilizar aquele espaço. Em contrapartida, no nosso cenário brasileiro, né, que em pouco tempo já passamos aí por 5 ministros da educação, talvez aí um dos ministérios mais importantes, segundo Emily Durkheim, certo? A educação totalmente desorganizada e os presídios totalmente lotados, né? Ou seja, uma ligação muito íntima com estas duas realidades. Presídio lotado significa uma sociedade anômica. Educação comprometida significa uma sociedade anômica, né? E é aí que Durkheim vai dizer que a força da sociedade está na herança transmitida por intermédio da educação. Vamos resolver um exercício, pessoal, para ver se ficou claro essas ideias na nossa cabeça? Considerando as abordagens sociológicas para o fenômeno religioso, olha, instituição social religiosa, assinale a alternativa incorreta, a alternativa errada, pessoal. O errado vai ser o certo aqui nessa questão. Então, olha só. Em diferentes culturas, o fenômeno religioso tem a função de desvincular o mundo sagrado do profano. Opa, sagrado, divindade, profano, sem divindade. A religião tem por finalidade separar o sagrado do profano? Ao adotarem um comportamento fanático, seguidores de qualquer religião podem torná-la um instrumento de dominação e intolerância. Intolerância religiosa, né? Certíssimo, está correta essa afirmação. Os rituais fúnebres são eventos que nos mostram como a crença em uma vida futura e uma das primeiras manifestações da religiosidade, certo? Né? Ou seja, acreditando numa vida após a morte, as religiões traduzem aí a esperança de uma vida melhor, correto, né? Ao analisar os cultos aos seres sagrados, né, o culto às divindades, os sociólogos podem observar o processo de encantamento do mundo promovendo um fenômeno religioso. O encantar-se com a divindade é o que vai promover aí esses cultos, não é verdade? Então está correto também. A religião tem o poder de transmutar, ou seja, mudar o espaço e o tempo. Assim, criam-se locais sagrados, como templos, santuários, terreiros, etc. E também divisões temporais, marcadas pelo nascimento de divindade. Corretíssimo, né, gente? Afinal de contas, nossa própria história se divide, por exemplo, a partir do nascimento de Cristo. Lembra? Antes de Cristo, depois de Cristo, enfim, um exemplo aí para dizer que está correto. Portanto, a única opção falsa aqui,
a opção A, né? Pelo contrário, a união do sagrado e do profano é que faz as divindades, né? Troca sagrado por céu, troca profano, por exemplo, por inferno na tradição cultural cristã, né? Não há essa separação. É claro que você vive para não ir para um e ir para o outro, né? Porém, nós dependemos dessas duas realidades para entender o que é, de certa forma, aí, o carisma da religião em particular. Portanto, é a única opção falsa. Tudo bem, meus queridos? Espero que tenha ficado claro. Se ficou claro, já sabe, né? Dê aquele like para nós aí. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.